Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas capítulo 4, versículo 14. Diz assim: Então Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, voltou para a Galiléia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Jesus, eu preguei sobre isso alguns dias atrás. Jesus chega no deserto cheio do Espírito e sai no poder do Espírito. Eu quero te dizer que Jesus, enquanto esteve na terra, ele não teve, como dizem Filipenses, a usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Ele estava como homem e ele atuava, fazia sinais e maravilhas debaixo do poder do Espírito Santo. Era assim, os dons do Espírito Santo fluindo através da vida de Jesus. Pastor, como que você diz que Jesus não estava sendo Deus na terra? Ele sempre foi 100% homem, 100% Deus, mas ele escolheu, enquanto estava na terra, esvaziar-se da sua divindade, de ser 100% Deus. Como você prova isso, pastor? 3 atributos de Deus que Jesus não manifestava enquanto homem na terra. Primeiro, onipotência. O que é onipotência? O que é onipotência? Pode todas as coisas. Jesus estava submisso às leis naturais enquanto esteve na terra. Segundo atributo exclusivo de Deus, onipresença. O que é onipresença? Presente em todos os lugares. Jesus não estava presente, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Amém? Terceiro, onisciência. Jesus não tinha todo o conhecimento, ele conhecia através do dom que fluía nele, da palavra da sabedoria, da palavra da ciência. Por várias vezes, Jesus faz perguntas às pessoas, porque queria realmente saber o que estava acontecendo. Então, nós estamos vendo na vida de Jesus a ação, a atuação do poder do Espírito Santo. E eu quero te dizer que a expectativa de Jesus é que eu e você, a gente flua debaixo do poder do Espírito Santo. Amém? João capítulo 20, versículo 21. João capítulo 20, versículo 21. Mais uma vez ele disse: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O que Jesus estava fazendo aqui? Comissionando os discípulos. Eu estou enviando vocês. Enviando com o quê? Enviando debaixo de quê? Debaixo do poder do Espírito Santo, para que vocês realizem obras, feitos extraordinários. Queridos, nós estamos falando de uma capacitação sobrenatural. Diga comigo, os dons do Espírito são uma capacitação sobrenatural sobre a igreja de Jesus. Amém? Uma capacitação sobrenatural. A gente está falando sobre algo empolgante que fluiu no ministério de Jesus enquanto ele esteve na terra, e ele quer que a gente reproduza isso. Mateus capítulo 10, versículo 7, coloca aqui para gente. Mateus capítulo 10, versículo 7. Olha a palavra de Jesus para os seus discípulos: vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça, pois vocês também de graça receberam. Amém? Então fala para quem está do seu lado, se liga. Jesus espera que você pregue a palavra, cure os enfermos, expulse os demônios, levante os mortos. Tudo isso debaixo do poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Estou só tentando começar, introduzindo algo, porque antes de saber a respeito dos dons, a gente precisa saber que é uma expectativa do céu
há uma expectativa no coração de Deus de que nós usemos os dons do Espírito. Amém? Essa é uma expectativa do céu, que a gente seja revestido dos dons do Espírito e a gente flua nos dons do Espírito Santo. Agora nós vamos começar a entrar nesse. Agora primeiro eu quero falar uma coisa para vocês. Nós vamos ter alguns encontros falando, trazendo esse conhecimento, trazendo esse estudo, trazendo essa aprendizagem. Escute o que eu vou dizer. Não espere que esse culto aqui, no final dele, seja algo que eu vou botar a mão na sua cabeça e você vai ser cheio de dom. Porque às vezes a gente fala dos dons do Espírito e a gente vai falar, cara, eu vou lá porque é hoje que vem tudo. Ainda mais que Silvio está lá e vai tocar o chofar na minha cara. E aí quando ele soprar na minha cara, vai vir uau, eu vou virar um profeta, eu vou virar um curandeiro. Não espere isso. Nós vamos aprender, nós vamos ter o conhecimento. Agora, quem vai te revestir é o próprio Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Minha versão é Almeida Corrigido e Fiel. Só esse versículo em primeiro lugar. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Você sabe por que o povo de Deus perece, Elzinho? Quem sabe? Por falta de conhecimento. A Bíblia nunca, jamais fomentou a falta de conhecimento ou a ignorância. Muito pelo contrário. A Bíblia, ela sempre ensina a buscar conhecimento, a buscar sabedoria, a buscar o entendimento. Agora, em nenhum outro assunto a Bíblia foi tão clara. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou na outra versão, talvez você tenha uma versão aí, está dizendo que vocês sejam confusos, ou sem realmente entendimento. Tem muitas versões. Então, quando o apóstolo Paulo fala, eu não quero que vocês sejam ignorantes aqui, ele não está falando daquela ignorância de quem não sabe o que existe. É aquela ignorância de, eu nunca ouvi falar disso. Não, ele está falando para uma igreja que nos primeiros capítulos ele diz para a igreja de Corinto, não lhes falta nenhum dom sequer. Ele está falando de uma igreja lotada de dons, com todos os dons fluindo e acontecendo. O que o apóstolo Paulo quer dizer para eles, e está dizendo para nós, vocês precisam aprender, vocês precisam conhecer a respeito do funcionamento dos dons. E ele vai dizer, eu quero ensinar a vocês, para que vocês não fiquem sem conhecer a respeito dos dons do Espírito. Quando eu era adolescente, eu pertencia a uma igreja. Eu pertencia a essa igreja a minha vida inteira, até ser enviado para pastorear em outro lugar. E essa igreja que eu frequentei, desde que eu pertencia, desde que eu era junior, aos 9 anos de idade, cheguei lá. Era uma igreja que era animada, mas era uma igreja em que a gente não aprendia muito sobre o Espírito Santo, Silvio. A minha experiência com o Espírito Santo não foi no ambiente de igreja, porque aquela igreja ela não falava muito a respeito do Espírito Santo, dos dons do Espírito. Eu ia tendo que aprender fora. Ia tendo que ouvir de outras pessoas, porque lá não se falava, então eu não conhecia, eu não vivia essa realidade. Então eu comecei a buscar conhecimento fora, até que o Espírito Santo trouxe um avivamento para essa igreja. E quando veio, os dons começaram a se multiplicar lá dentro. E aí eu pude ter lá dentro conhecimento,
experiência com o Espírito Santo e experiência também com os dons do Espírito Santo. Agora, talvez, eu estou falando isso, talvez tenha um grupo de pessoas aqui que desconhece totalmente. Outro grupo que já ouviu falar. Mas seja você já ouviu falar, você que desconhece, ou você que já conhece, todos nós agora vamos entrar num trilho para que todos possamos aprender, conhecer, crescer nos dons e através dos dons edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Agora eu quero dizer para cada um de vocês, a única coisa que te desabilita a receber um dom do Espírito é não ser alguém que já se rendeu ao senhorio de Jesus Cristo. Você que já entregou sua vida para Jesus, isso já te habilita a receber um dom do Espírito. Pastor, mas eu sou muito tímido. Não importa. Pastor, mas eu falo demais. Não importa. Pastor, eu sou muito agitado, sou muito calmo. Não tem a ver com a sua personalidade. Essa capacitação é sobrenatural. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o Espírito Santo tem tomado pessoas improváveis aqui dentro, fazendo coisas extraordinárias na vida delas. Eu vou deixar depois a irmã Rose, esposa do irmão Rui, contar os testemunhos que ela tem. E a irmã Rose, a gente sempre vê quietinho. Ela olhou o Silvio tocando o chofar e ela disse que havia um nascer do sol saindo de dentro do chofar. E a voz do Senhor falou com ela: eu quero que você pinte profeticamente para mim. Improváveis. Falo que seu irmão não tem a ver com a sua personalidade. É uma capacitação sobrenatural. Aleluia. Então o problema é que muita gente não entende sobre o funcionamento. E aí tem gente que pensa, Ana Cláudia, que o Espírito Santo faz assim, ó, pum! E aí ela, agora veio. Tem gente que pensa, quem é que já assistiu Power Rangers? Tem gente que pensa igual o Power Rangers, eu estou, hora de morfar, e tchau! Agora eu sou. Não, fala com o meu irmão, não, meu irmão. É na simplicidade. A operação dos dons, diga comigo, a operação dos dons é uma parceria entre Deus e os homens. Então fala com seu irmão, então também tem a ver com você. Então nós vamos entender como que vai se dar essa interação entre Deus e os homens, como que é isso. Vamos ver algumas provas bíblicas, que é dessa forma que acontece. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Com certeza você conhece esse texto. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia e com a imposição das mãos do presbitério. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo: foi transferido algo sobre você, foi ativado algo sobre você. Não despreze isso, não negligencie isso. Ora, se Timóteo tinha a opção de negligenciar, de desprezar, quer dizer que Timóteo também precisava cooperar para que esse dom fosse ativado e, além de ativado, fosse exercido por ele. Por isso nós estamos falando de uma parceria. Ele desprezou. E aí agora eu quero parar aqui para falar para pessoas que estão aqui, que talvez receberam dons de Deus, talvez tiveram mãos impostas sobre suas cabeças, receberam por transferência, por ativação, dons espirituais, mas estão parados, escondidos,
negligenciando o dom que Deus te deu algum dia. Eu quero dizer para você aquilo que Paulo disse para Timóteo: não despreze o dom que Deus já liberou sobre a sua vida. Não vai ser de uma hora para outra que vai voltar a acontecer, depende de você, é a sua cooperação, é você se despertar. Então o Espírito Santo está aqui para dizer para você: desperte o dom que há em você e não negligencie aquilo que já foi liberado sobre sua vida. Um segundo texto, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Diz assim: por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo agora está falando para Timóteo que ele deveria reativar o dom que foi liberado pelas mãos dele. Por que Timóteo precisava reativar o dom? Por que esse dom estava apagado? Versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O dom estava apagado porque Timóteo estava com medo. Não tenha medo. Se algo for liberado, e eu quero já assim, eu falei, eu vou ficar parado atrás do púlpito, eu vou ser mestre, eu não vou gritar, eu vou falar calmo, não tem jeito, o profeta vem e derruba o mestre rápido. Então eu quero falar para você o seguinte, querido, em nome de Jesus: Deus te deu um dom, use, não tenha medo. Eu nem comecei a ensinar sobre dom, mas eu quero dizer para você: não tenha medo de exercer aquilo que Deus já deu sobre a sua vida para exercer. Seja lá a circunstância que estava cercando Timóteo, ele estava com medo, estava apavorado com a igreja, ele era novo demais, ele ficava se sentindo: eu sou muito novo, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para falar isso? Quem sou eu para dar essa palavra? E Paulo empurra Timóteo: vai, Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade, Timóteo, não tenha medo disso, Timóteo, não se importa com isso, Timóteo. Vocês acham que eu não fiquei com medo? Ou não fiquei apavorado? Os primeiros anos do meu ministério, eu era um garoto. Com 23 anos. Hoje eu olho e falo assim: meu Deus, que loucura, né? Esse pessoal me consagrou. Eu não tinha juízo, não. E essa palavra sempre vinha: não despreze, ninguém despreze a tua, não, seja o que for, não deixa o medo te paralisar. Se você recebeu algo, a manifestação do Espírito vai vir sobre a sua vida. Coopere com o Espírito, libere-se para que o Espírito faça algo por meio de você. Não tem a ver com você, não é o seu poder, é o poder dele, vem dele, dá glória para ele, tudo é para ele. A questão é que não vem com manual de instrução, Nelson. Você recebe um dom, não vem junto o kit. Olha, não vem um download do céu. O anjo vem na sua casa com um livro de ouro e tira, graças a Deus, se aparecesse, e tira um folhetinho para você: olha, toma aqui, você foi presenteado com um dom de profecia. Aqui está o manual de instrução, como que você vai usar. Não tem. O que é que tem? O que é que a gente precisa? Aprender com a palavra, é aprender com pessoas mais experientes, pessoas que já estão andando e fluindo nesse dom. Eu achei muito interessante. Eu estava conversando com o Breno. Cadê Breno? Breno Isadora. Breno, tá lá, tá debaixo da escada. Você está com tanto medo de Silvio assim que você foi para outro.
E Breno chamou Silvio para ir na casa de Isaías para tomar um café, e me chamou também. Nós levamos 1h30 para chegar na mesa para tomar um café, só ouvindo história. E eu tive que ser o juiz, o mediador. Porque quando Isaías começava, quando o Silvio começava a contar uma história, Isaías falava: meu irmão, mas isso foi, calma, Isaías, deixa ele acabar. E aí quando Isaías começava, o Silvio falava: meu irmão, mas calma, Silvio, deixa ele acabar. 1h30. E aí Breno saiu dali. Aí Breno ficava lá na porta ouvindo. Mas depois eu falei com o Breno: cara, e aí, o que você está achando? Ele falou: não, pastor, eu quero andar perto de uns caras assim, que a turma que eu estava andando só atrasava a minha vida. Quero andar perto dele, quero andar perto de profeta, quero andar perto de gente que está pregando a palavra de Deus, que está falando de Jesus, que está ungindo o lugar, que está liberando palavra profética, que está fazendo o ato profético. E é isso. Quanto mais você vive nesses ambientes, mais conhecimento você adquire a respeito daquilo que o Espírito Santo quer fazer através da sua vida. O próprio Timóteo estava aprendendo com Paulo. Amém? E aí talvez a pergunta vem: pastor, mas qual é a melhor maneira de mover no Espírito? Quem aqui sabe andar de bicicleta? Levanta a mão. Pode abaixar? Como que você aprendeu a andar de bicicleta? Já sei. Eu já sei. Você era criança, seu pai te botou na sala. Para alguns aqui botou um DVD, para outros uma fita cassete, para outros botou um disco de vinil. Um tutorial de como andar de bicicleta. E aí alguém apareceu lá na sua tela, ou você só ouviu, que tem gente aqui que é do tempo que só dava para ouvir. Agora você vai aprender o que é um veículo de 2 rodas, chamado bicicleta. Ela é composta de aro, pneus, freios, guidão, quadro. Foi assim? Sim ou não? Então alguém foi lá na sua casa e falou assim: olha, eu vou te ensinar a andar de bicicleta. Vem cá, senta na cadeira, agora mexe os 2 pés e segura aqui na frente o guidão. Foi assim? Como você aprendeu a andar de bicicleta? Andando. Como é que você aprendeu a andar? Andar de 2 pés. Andando. Porque se você não começasse a andar, você nunca andaria. Então não espere algo espetacular e maravilhoso. Como é que eu vou mover nos dons? Movendo. Tem coisa que vai parecer assim, parece que é impressão minha, é o Espírito Santo. Como é que eu vou mover no dom? Movendo. Amém? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Paulo fala assim: não é pouco não, é muito. Abunde nos dons, mova-se nos dons. Porque se a gente não, olha para mim, porque se a gente não começa a aprender esse princípio e aplicar, em vez de mover nos dons, nós vamos mover na carne. E aí se a gente move na carne, a gente começa a reparar o outro, a falar do outro, a querer. Você está entendendo? Não vou entrar nesse assunto agora, não vou sair do foco. Então vai mover nos dons, em nome de Jesus. Abunde para edificação da igreja. Então, não apenas praticar, mas ser acompanhado, aprender conselhos a respeito, ouvir. Tem muitas pessoas que vêm para mim para saber a respeito dessas coisas. Me ligam às vezes, ou mandam mensagens pelo WhatsApp, e a gente conversa sobre isso, ou pessoalmente, ou marca um gabinete. Irmão, um maior prazer. E às vezes as pessoas vêm: pastor, não quero te incomodar. Não pode incomodar com isso. Você não pode me incomodar falando mal dos outros, enchendo, sabe? Mas pode, para falar da Bíblia, meu Deus do céu. Primeira Coríntios 14, 31.
porque todos podereis profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O apóstolo Paulo fala mais uma vez sobre aprendizagem. Você deve mover, deve abundar nos dons, mas você tem que, dia após dia, você tem que aprender a respeito disso. Está aqui um homem que move nos dons há 50 anos, está sentado aqui me ouvindo, aprendendo mais. Vai ficar aqui até eu acabar de falar de dom, vai ficar mais um mês aqui. Então Paulo está falando como os dons, ensinando como os dons devem funcionar. Diga comigo, os dons são para os nossos dias. Existe um grupo na teologia chamado cessacionistas. Esse grupo crê que os dons iam cessar. E aí eles usam o texto de 1 Coríntios capítulo 13, que diz: havendo profecia passará, havendo línguas passarão. E eles dizem, como esse texto está escrito, eles resolveram darem um prazo de validade para os dons. Porque o texto vai terminar dizendo: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte desaparecerá. Eu pergunto: o que é perfeito já veio? Sim ou não? Não veio ainda. Então os dons estão ativos no dia de hoje, nos dias de hoje. Amém? Os dons são para hoje. Fala com seu irmão: Jesus espera isso de nós. Não. Fala: Jesus espera isso de você. Aponta o dedo do profeta: de você. O fluir dos dons depende de não sermos ignorantes, de aprender o conhecimento sobre ele, e nós entendermos que precisa existir uma interação entre o homem e o Espírito Santo. Amém? Aprendemos esse primeiro bloco, vamos para frente. Eu quero falar com vocês o seguinte, diga comigo: os dons proclamam o senhorio de Jesus Cristo. Olha o texto, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Quem está anotando aí, anote. Quem não está anotando ainda, é bom anotar. Se vier me fazer pergunta e eu já tiver pregado, eu brincando, eu respondo de novo. Os dons proclamam o senhorio de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Por isso, eu quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O propósito dos dons é exaltar o senhorio de Jesus. Uma frase extraordinária, um dos maiores evangelistas que esse século já viu, um evangelista alemão chamado Reinhard Bonk, um homem responsável pela conversão de 75 milhões de pessoas, um homem responsável por cruzadas na África de 2 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas, 3 milhões de pessoas, 4 milhões, era uma coisa louca. E nas cruzadas dele, pessoas saíam de lá com cadeira de roda no alto, jogando moleta para cima, pessoas curadas, pessoas salvas. Ele chamava as pessoas ao arrependimento, à mudança de vida, e multidões vinham correndo para entregar suas vidas para Jesus. Ele disse o seguinte: os dons não são medalhas para ostentarmos no peito, e sim ferramentas para realizarmos as obras de Deus. Amém? Os dons não são medalhas para ostentarmos no peito, mas ferramentas para realizarmos as obras de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles, serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato,
Deus está aqui no meio de vocês. O apóstolo Paulo está falando dos dons aqui, mais uma vez no capítulo 14, e ele diz para que se alguém estiver lá e não conhecer e ouvir essa palavra, sabe o que vai acontecer? Ele vai cair de joelhos, com o rosto em terra, e vai dizer o quê? Nossa, como vocês têm dons, nossa, como vocês são maravilhosos, que igreja é essa? Que igreja cheia de dom, quantos profetas tem aqui? Não, eles vão cair de joelhos, vão dizer que Deus está no meio de vocês. O propósito dos dons não é exibicionismo do homem, mas para a glória de Deus. Fui no retiro de vida vitoriosa numa igreja uma vez, e lá nesse retiro, na hora do... E agora? Na hora de um mover lá que estava acontecendo, os irmãos orando um pelo outro. Posso falar, tranquilo. Isso acontece aqui, os irmãos orando um pelo outro. E aí eu estava lá orando, ministrando também, e de repente eu vejo um garoto, e o Espírito Santo falou assim: olha para o lado. E eu olhei, eu vejo um rapaz com colete da intercessão, e era o líder da intercessão, eu reconheci. Ele pegava as pessoas no meio da igreja, colocava aqui no meio, na frente do altar, pegava o vidro de óleo, pingava uma gota, pingava duas, e colocava a pessoa em pé, em cima do óleo, e colocava a mão para a pessoa cair no chão. Irmãos, quando eu vi isso, e aí todo mundo parava para ver ele, um exibicionismo, parando para que todo mundo soubesse que ele estava realizando alguma coisa. Irmãos, quando eu vi isso, eu me senti Jesus entrando no templo. Eu parti, entrei rasgando ele. Falei: você pode parar com isso aqui, não faz isso mais. Falei no ouvido dele: não faz isso aqui mais. E aí ele não estava contente. Eu distraí, que eu fui orar pelas pessoas. Ele não estava contente, ele foi orar pelos músicos. E aí quando ele foi orar, o tecladista que estava me acompanhando, quando ele foi orar, eu agarrei a mão dele. Falei: não vai orar ele não, pode sair daqui. Vai caçar a sua turma, rapaz. Sabe o que aconteceu com esse menino? Quando eu saí de lá, liguei para o pastor dele e falei: ele tem um jeito e tal. Sabe o que aconteceu com esse menino? Não deu 2 meses, ele caiu em pecado. Levou uma menina da igreja para um motel, teve relação sexual, engravidou a menina, saiu da igreja. Os dons não são para exibicionismo humano, irmãos. E exatamente por conta de muito exibicionismo, muitas pessoas se retraem. E assim: isso não é para mim, eu não consigo fazer esse negócio espetacular. Já viu o cara que dá uma pesada assim de longe? E a pessoa cai na internet? Não viram não? Ih, meu irmão, é um som do Jack Chan. Ele de longe falou: e a pessoa só em cavaco. E rapaz, aí tem outra metralhadora, metralhando demônio. Aí, o que eu quero te dizer com isso aqui? É uma questão particular deles, eu não vou entrar nessa. Mas eu quero te dizer, eu quero falar para você: não fique focado nessas coisas. Não fique focado nessas coisas. Os dons do Espírito são para exaltação do nome de Jesus, não é para exaltação do nome das pessoas. Então ele vai se manifestar de forma simples. Amém? Mas se você não entender isso, você nunca vai querer fluir nos dons. Você vai achar assim: cara, eu não tenho coragem de fazer um negócio desse. Eu vou dar metralhar os outros, eu vou dar pesado. Então não fique focado em como as pessoas fazem isso, em como as pessoas exibem às vezes isso. Não, entenda, os dons são dados para
que o corpo de Cristo seja edificado e o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhe mostrar um estilo de vida que supera os demais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Paulo vem, 1 Coríntios capítulo 12, falando sobre os dons. No versículo 31, parece que ele abre uma janela, ele abre uma lacuna entre o capítulo 12 e o capítulo 14. E no capítulo 13, Paulo vai falar sobre o maior de todos os dons, que é o amor. Você pode ter qualquer dom, se você não amar, você não está com a motivação certa. Por que o apóstolo Paulo coloca o amor aqui, no meio do ensino a respeito dos dons? Porque ele está dizendo que o amor ajusta nossas motivações. Mas eu vou lá orar, para que você vai lá? Porque você ama essa pessoa ou porque vão falar de você depois? Que vão se lembrar depois que você fez? Você vai fazer isso aqui para as pessoas poderem te enxergar? Qual é a motivação? Então, querido, o amor, ele ajusta nossas motivações. Eu quero que você entenda, se você estiver anotando, você precisa anotar isso que eu vou dizer agora. Quanto mais simples for o processo, mais vai glorificar o nome do Senhor. Primeiro Coríntios capítulo 12, versículo 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A gente precisa entender o seguinte: qual vai ser o proveito disso? Esse dom que vai ser manifesto, qual vai ser o proveito disso? Vai ser proveitoso para quê? Por que você falou do processo, pastor? É porque os resultados, irmãos, podem ser espetaculares, mas os processos são simples. Quem está me entendendo aqui? Estava no final de um culto lá no Ceará, cansado, esgotado. Aí lá veio uma irmãzinha, uma senhorinha que às vezes falava, sabe aquela pessoa que fala que não tem vírgula, não tem ponto final, não tem nada, ela tem uma capacidade de ter ar, que ela não precisa respirar para falar. E aí naquele dia que eu estava mais esgotado, veio essa irmãzinha, contou tanta história, várias que eu já sabia. E no final você disse: pastor, você pode orar? Porque eu estou com uma dor que me acompanha aqui na minha coluna. Faz anos que eu tomo remédio para contou. Ela falou: tá bom, deixa eu orar logo. Ela contou toda a história. E aí eu fiz aquela oração, a oração mais simples que eu podia fazer, a mais cansada do jeito que eu estava. Coloquei a mão nas costas dela: Senhor, em nome de Jesus, a nossa irmã está padecendo, mas eu oro agora, que o Senhor vai liberar um óleo de cura sobre ela, e ela nunca mais vai ter essa dor, em nome de Jesus, amém. Amém, minha irmã, obrigado, Deus abençoe, e vamos para casa. Voltei agora lá no Ceará, e essa irmãzinha veio me abraçar: pastor, você lembra aquele dia que você orou por mim? Aí eu foi bom dia, final do culto e tal. Ela foi, quando ela começou a contar toda a história, eu falei: eu lembro. Eu lembrei. Eu falei: pastor, cheguei em casa, ainda parecia que estava doendo. Dormi. No dia de manhã eu não senti dor, e nunca mais. Já fazem 6 anos quase, o Senhor não está aqui. Nunca mais eu senti dor na minha coluna. Aleluia, abracei ela. E que, glória a Deus, irmã. Olha, eu sou o mesmo. Você está entendendo? A simplicidade do processo. A simplicidade do processo, ela exalta o nome de Jesus.
Os resultados são espetaculares. O processo é simples, corriqueiro, do dia a dia. Você está entendendo? Aí quando eu saí do culto, a irmã me abraçou aqui, saí do culto, ela estava lá fora. Ó, pastor, essa irmã aqui precisa de oração no joelho. Está lá, moeda. Bota a mão aqui no meu joelho. Daqui a 6 anos eu volto lá para saber do joelho da outra irmã. Irmãos, às vezes é no momento que você está lavando louça e você recebe uma ligação, fazendo coisas simples, coisa diária. Você vai entender que o Senhor quer fazer alguma coisa. A gente precisa parar de procurar coisas espetaculares, irmãos. Nenhum amém? Por quê? Jesus chegou num lugar chamado Tanque de Betesda. Havia uma crendice, as pessoas criam, havia uma cultura. Era um lugar cheio de gente doente, de tudo quanto é tipo de enfermidade, e um tanque. E a cultura dizia que de vez em quando um anjo passava e movia as águas. Quem entrava primeiro ali era curado. Irmãos, estava todo mundo ali de noite. Tinham pessoas que eram pagas para jogar outras pessoas lá dentro. Por isso que aquele paralítico disse: não tem ninguém que me jogue, porque não tinha dinheiro para pagar. Jesus vai andando no meio daquele monte de gente que está esperando algo espetacular acontecer. E aí Jesus chega naquele tanque ali, muita gente. Quantas pessoas Jesus curou lá? Quantas pessoas Jesus curou lá? Uma! E deu trabalho. Porque se um deu trabalho para querer ser curado, quer ser curado? Não tem ninguém para me jogar. Quer ser curado? Eu estou aqui há muito tempo, eu não consigo. O que até aquele homem estava esperando? Algo espetacular. E aí Jesus cura aquele homem e vai embora, e não cura mais ninguém. Era o lugar certo, irmãos. Eu vi que Jesus devia estar ali, hoje. Hoje eu solto tudo aqui. É isso. Estava conversando as coisas lá na casa de Isaías. Falei assim: vamos procurar alguém endemoniado para nós botar uns capeta para correr. E quem é do negócio gosta da coisa. Às vezes, que o negócio fica feio. Então Jesus chegou lá, porque todo mundo esperava um espetáculo. Olha para mim. Para de ficar procurando espetáculo. Para de vir para cá procurando espetáculo. Enquanto você espera o espetáculo, você perde a simplicidade de Jesus, e é ali que está a cura. Entendeu? Quer mais? Teve um homem chamado Naamã, leproso, da Síria. Ouviu a notícia: lá em Israel tem alguém que pode te curar. E ele foi lá, bateu na casa do profeta. O profeta nem recebeu, ele tinha andado quilômetros para chegar lá, com uma comitiva, e não foi de carro, não foi de moto, não foi de avião, foi de carruagem. Levou dias para chegar. E chegou lá, o profeta nem recebeu. Eu mandei ele se lavar no rio 7 vezes. E ele falou: que absurdo, eu podia me lavar em qualquer rio? Os rios da minha terra são melhores que esse rio aqui. Eu vou embora. E é alguém que estava lá no meio e falou assim: Senhor, se esse profeta tivesse pedido algo difícil, você faria? Faria. Porque no coração dele estava programado para receber um Ele falou: eu pensei, ele disse, eu pensei que ele viria, que o homem de Deus viria, levantaria a mão para o céu e colaria a mão, colocaria a mão sobre o que cairia fogo do céu, cairia raio, cairia trovão, aquele espetáculo todo. 7 vezes. Olha para mim, querido, talvez você está aqui hoje nem para ouvir nada dos dons. Você nem sabe por que você veio hoje aqui, chegou aqui, está falando sobre os dons espirituais. Você fala assim: meu Deus, não é nada que eu queria. Talvez o que você precisa fazer é entender que é na simplicidade que Jesus quer operar uma cura na sua vida. Talvez você só precise entender, eu só preciso dizer isso: vai lá e se lava 7 vezes,
em algum lugar que você já sabe, lugar que você já conhece, lugar que já é habitual para você, pessoas que você já conhece, que já te deram esse conselho e você não ouviu até hoje. Você só precisa ouvir. Ouça o conselho de alguém simples e vai viver a realidade do milagre. Amém? Os dons, Estevão, o processo é simples. Aí ele se lavou 7 vezes, 7 mergulhos no rio, e um leproso foi completamente curado. Teve a carne do menino banhando no Rio Jordão. Sim, você consegue entender uma coisa dessa? Quer outra? Elias estava na caverna. Que horas são? Eu já vou parar. Elias estava na caverna, e aí a Bíblia diz, estava lá mal, deprimido, querendo a morte, aquela coisa toda. Passou um terremoto, passou um fogo, passou um furacão, passou um vento, passou um bonde, passou tudo. Mas passou uma brisa suave. E onde é que Deus estava? Na brisa. Não que Deus não vai vir com fogo, não que Deus não vai vir com tempestade, não que Deus não vai vir com coisas espetaculares e extraordinárias, mas nós precisamos também colocar o nosso coração no lugar correto, para entender que em muitos momentos os dons vão ter um processo simples para resultados espetaculares, porque assim se manifesta a glória de Deus. Às vezes faz um monte inteiro tremer e fumegar, às vezes é só uma brisa, porque a medida de Deus, ela encontra o tamanho da sua necessidade e não da sua vontade. E a medida de Deus quer te alcançar. E talvez o terremoto, o trovão, o fogo não vai chegar. Por quê? Porque não é do nosso jeito. Não é no misticismo que ensinaram para a gente. É na simplicidade. Senhor, cura, eu estou cego. Jesus foi lá e fez uma lama no chão e jogou. Cuspiu. Na simplicidade, moço. Eu quero encerrar esse tempo hoje aqui. Nem, pastor, mas você não vai falar da lista dos dons, não vai dar um catálogozinho para a gente preencher, nada. Calma, nós vamos chegar lá. Primeiro você precisa conhecer os conceitos. E hoje, talvez aquilo que mais precisa ficar firme em você é que não espere coisas espetaculares para operar nos dons do Espírito. Os processos podem ser simples, mas os resultados, eles vão ser espetaculares. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida. Que essa palavra seja firmada no seu coração. E que você, a partir de hoje, já a partir de hoje, comece a orar. Espírito Santo, qual é o dom? Em qual dom eu vou operar? Em qual dom eu vou começar a liberar sobre a igreja? Liberar sobre as pessoas que eu conheço. Então hoje você vai sair daqui não se sentindo menor do que ninguém. Você se sentir menor do que ninguém. Hoje você vai sair daqui aguçado a querer mais e a querer que a manifestação do Espírito ela libere algo, desperte algo novo em você. E para você que está aqui, que já viveu no fluir dos dons, minha palavra é: desperta o dom que há em você. Os dias são maus, Jesus está voltando. É hora de uma igreja ser revestida no poder do Espírito Santo para transformar uma cidade, uma nação. Em nome de Jesus, se coloque de pé no seu lugar.